E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Luiz. E essa semana eu tô aqui para trazer mais uma questão modelo para vocês. Para quem tá acompanhando o Pilar aí, sabe que eu e o Breno, a cada semana a gente tá postando várias questões modelo de várias matérias dos vestibulares. E dessa vez eu vou trazer questões de física, mais especificamente de mecânica. E dentro da mecânica eu vou falar sobre forças, os tipos de força, que é uma matéria bastante recorrente em várias provas, como Enem, FUVEST, Unicamp, Unesp, e com certeza vão cair nesse ano. E eu tenho certeza que se vocês dominarem o macete, dominarem a essência da matéria aqui, que geralmente é as mesmas nas questões, tenho certeza que, sabendo desse raciocínio, vocês vão conseguir garantir mais acertos nas provas de vocês. Então, para quem está acompanhando o Pilar aí, votou nas questões. Então, entrem nos grupos, participem, mandem mensagem pra gente no Instagram, no WhatsApp, no privado também, quando precisarem. A gente está disponível para tentar ajudar vocês ao máximo nessa reta final. Então, chega de enrolação, vamos aqui primeiro para uma revisão, né, antes de ir para as questões propriamente, de alguns conceitos, algumas partes importantes da matéria, e que para vocês revisarem quando vocês quiserem, e sempre voltarem quando precisarem. Então, começando aqui com a segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica, né, que diz o quê? Que a força resultante que atua sobre um corpo, ela pode ser calculada como produto da massa pela aceleração. Então, sempre que eu tenho uma força resultante atuando sobre o corpo, ou seja, um conjunto de forças que geram um resultado de uma força, basicamente é esse conceito de força resultante, essa força ela pode ser calculada como produto da massa desse objeto pela aceleração que aquele corpo está realizando. Então, é meio manjada já a segunda lei de Newton, então é força igual a massa vezes a aceleração. E aqui a gente vai para outra parte bastante importante, que é dos tipos de força, começando pela força-peso, que é aquela força relacionada toda vez à existência de alguma massa em um espaço que tenha gravidade. Então, ela pode ser calculada como produto da massa pela gravidade, aceleração da gravidade, que no caso aqui geralmente vai ser sempre 10 metros por segundo ao quadrado. Então, por exemplo, se eu pego esse bloco aqui, ele tem 6 kg, ele vai ter força-peso de 60 newtons. 60 newtons aqui, por exemplo. Outro tipo de força bastante importante é a normal, que é aquela força que está relacionada sempre ao contato. Então, sempre que eu tenho um objeto numa superfície de contato, eu tenho uma força normal que está sendo aplicada sobre aquele objeto. E uma coisa importante, que eu coloquei aqui para a gente completar, é que ela é sempre perpendicular à superfície de contato. Então, nesse caso aqui, você vê que esse bloco, esse livro, está apoiado sobre uma mesa, e a força normal, ela está sendo a força que a superfície exerce sobre o objeto, ela é perpendicular à superfície de contato, que no caso é a mesa. Né? Então isso é uma parte bastante importante. E várias questões aí, às vezes vocês ficam na dúvida, nossa, para onde que a ponta é normal? Então lembrei disso, ela é sempre perpendicular à superfície de contato. O outro tipo de força bastante importante é a tração, que é aquela força que está relacionada, por exemplo, a cordas. Então, se você for ver essa bola aqui, ela tá pendurada a uma corda, e a força de tração é a força que está sendo aplicada na bola, que está puxando essa bola para cima, que está sustentando a bola. Então, a tração é sempre aquela força quando tem uma corda ou algo do tipo num exercício. E por fim, a última força bastante importante é a força de atrito, que é aquela força também relacionada à superfície de contato e que é sempre contrária à tendência de movimento. Isso é um conceito bastante importante. Então, por exemplo, se eu tenho uma força externa, por exemplo, uma pessoa empurrando um livro, uma caixa, a força de atrito vai ser aquela força que, se você for ver microscopicamente, você tem aqui o livro e a superfície de contato. Sempre vai ter umas irregularidades que vão meio que atrapalhar o movimento. Então, a força de atrito é justamente isso. Então, pode ser o ar, pode ser uma mesa, pode ser qualquer superfície de contato com um objeto, vai gerar uma certa resistência a esse movimento. Então, a força de atrito é basicamente isso. E se você for ver nesse exemplo, como eu falei, ela está sendo, a direção dela, o sentido dela é contrário àquele que tem a tendência do objeto se mover. E como que ela é calculada? A força de atrito ela pode ser calculada pelo produto da normal, pelo coeficiente de atrito, que pode ser tanto estático quanto dinâmico. Ele vai ser estático quando o objeto, o ponto de contato, ele não está deslizando um sobre o outro, e vai ser dinâmico quando ele estiver em contato um com o outro. Então, nesse caso aqui, é como se eu empurrar esse livro, eu estou meio que fazendo ele deslizar sobre a mesa. Então, no início, eu tenho um atrito estático, e depois ele vira atrito dinâmico.
E algo importante de lembrar é que o atrito dinâmico, ele é sempre o coeficiente de atrito dinâmico é sempre inferior, é sempre mais baixo do que o estático. Que é tipo uma forma fácil de ver isso, de você perceber isso, na verdade, é mais ou menos assim. Você empurra um objeto e para você tirar ele meio que do estado de repouso é muito mais difícil do que quando ele está em movimento. E é justamente por isso que se explica, né, que o coeficiente de atrito dinâmico é sempre inferior ao de atrito estático. Então essas foram as 4 forças aí que eu resolvi trazer para vocês. Tem outras bastante importantes, como a elétrica, a elástica, só que para as questões que eu trouxe aqui elas não vão ser tão importantes. Mas para os vestibulares elas são tão essenciais quanto essas aqui. E por fim, a última parte importante que eu queria revisar com vocês antes de ir para as questões é a do plano inclinado, que é algo bastante manjado. Tem várias questões aí que cobram o plano inclinado, inclusive as que eu trouxe aqui. Então, que é basicamente o que? Você tem tipo uma rampa, ou sei lá, uma coisa inclinada, um plano inclinado mesmo, e um objeto que está sobre ele. E o que é mais difícil do plano inclinado, que muita gente sofre, é fazer a decomposição das forças. Então, eu tenho aqui, por exemplo, um bloco. Esse bloco, ele tem a força-peso dele, que sempre aponta pro centro no caso do planeta, né? Para onde de onde a força surge, no caso que vem do centro do planeta, da gravidade. E então, como é que eu vou fazer essa decomposição? Eu tenho que decompor ele no sentido para onde esse bloco pode cair, que é esse aqui, e também um sentido que é perpendicular ao ponto de contato dele, né? Onde ele está em contato, que é o plano inclinado. Então, como que eu vou fazer isso? Aí aqui vem uma parte importante, que vocês forem ver, essa inclinação ela tem uma angulação, que eu vou chamar de θ, e essa angulação ela pode ser considerada como a mesma dessa aqui. É algo que muita gente confunde, às vezes não sabe se é essa ou esse ângulo aqui. Então, a primeira coisa que eu fiz foi, só para relembrar, eu decompus a força-peso em Px e Py. O Px é a força é a parte do peso que está na direção do plano inclinado, que é essa aqui, paralela ao plano inclinado, e o Py é aquela que é perpendicular ao plano inclinado. Então, esse é o primeiro passo para fazer o plano inclinado. E o outro passo é você identificar qual que é o ângulo θ. E para você lembrar qual que é o ângulo θ, não tem muito mistério, é só você saber que é aquele ângulo que está entre a força-peso normal, tipo, como se considerando ela tipo do próprio bloco mesmo, com a linha que é perpendicular à superfície. Então vai ser sempre essa. Então você tem que um plano para o outro lado aqui, né? Virado para o outro lado. Tem a força-peso. Eu tenho aqui a perpendicular à superfície, então vai ser sempre esse ângulo aqui, como é aqui, ó. Então esse aqui é θ. E a partir daqui eu posso decompor, e para isso eu tenho que usar trigonometria. Então, por exemplo, aqui, ó, esse ângulo θ aqui eu posso falar que o seno desse ângulo seno é o que? É cateto oposto sobre hipotenusa, né? Então eu posso pegar esse px aqui, é a mesma coisa se eu colocasse ele aqui, ó, e projetasse aqui, né? Então esse px é o que? O seno do ângulo é o que, na verdade? Ele é px, que é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa, que é o próprio peso. Eu posso passar multiplicando ele, ó, o p. Fica p vezes seno do ângulo é igual a px. Então eu já descobri aqui quanto que vale px. E da mesma forma eu posso fazer, ó, cosseno. Eu posso utilizar agora o cosseno. Eu sei que cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. O cateto adjacente desse ângulo é o py. Então, ó, cosseno do ângulo igual a py dividido pela hipotenusa, que é p. E então eu posso passar multiplicando do mesmo jeito e ficar p cosseno igual a py. Então, a partir das relações trigonométricas e enxergando isso aqui como um triângulo, eu consigo decompor a força-peso dentro de um plano inclinado. Então aqui ficou px igual a p vezes o seno do cosseno do ângulo, seno do ângulo, e py igual a p vezes o cosseno do ângulo. Então isso aqui é uma coisa importante de vocês lembrarem e guardarem, principalmente para essas questões que a gente vai fazer hoje. Então,
Isso aqui é uma parte bastante importante do plano inclinado. Só ignorem esse desenho aqui que eu tive que meio que projetar. Foi erro do desenho, não era para ser assim. Mas é só para vocês entenderem que eu podia projetar o PX para essa direção aqui. Mas isso aqui forma um triângulo direitinho. Então isso aqui é tudo que eu acho que precisava revisar para as questões. Então vamos logo, né, para o estudo das questões. Então começando aqui com a questão da FAMEMA de 2022, que diz o quê? Um bloco de 60 kg é abandonado sobre um plano inclinado em 30 graus, horizontal. Para mantê-lo em repouso, isso aqui é importante. O bloco é preso a uma das extremidades de um fio que, após passar por uma rodona fixa, é puxado verticalmente para baixo, na outra extremidade, por um homem de 80 kg que está em repouso, de novo, em pé sobre um piso horizontal, como nessa figura. Considere o fio e a rodona ideais, os atritos desprezíveis, o trecho do fio, o fio entre o bloco e a rodana paralelo ao plano inclinado e a gravidade U a 10 metros por segundo ao quadrado. Ele quer saber qual é o módulo da força exercida pelo piso horizontal sobre o homem. Então isso aqui é basicamente anormal, ele quer a força exercida pelo piso sobre o homem. Mas eu vou fazer passo a passo aqui para ninguém ficar perdido. Porque eu acho que uma coisa que na verdade, talvez para mim também foi por muito tempo, uma dificuldade muito grande, que era... Eu ficava muito perdido em questões de força, porque eu fazia... Para mim tinha muita força envolvida. Eu não sabia qual que era aplicado em quê, então eu misturava tudo. Então, algo que me ajudou, na verdade, foi fazer passo a passo. E como isso implica o quê? Isso implica em fazer, você colocar pontos dentro dos sistemas que são dados, e você analisar quais são as forças que estão sendo exercidas sobre cada ponto. Então, vou colocar o ponto aqui na caixa e o ponto aqui no homem. Então, eu vou analisar ponto a ponto devagarzinho, para não ter erro. E uma coisa aqui que eu marquei, que eles estão em repouso. Então, isso implica o quê? Se no caso, eu falei que a segunda lei de Newton precisa ter uma força resultante, nesse caso aqui, eles estando em repouso significa que eu não tenho aceleração e, consequentemente, eu não tenho força resultante atuando sobre eles. Então, todas as forças que atuam sobre eles são nulas, elas se anulam. Então, isso é uma coisa importante que vai ser essencial para essa questão. Então, tá bom. Eu vou chamar esse bloco aqui de ponto A e esse aqui de ponto B, né? Então, aqui no ponto A, vamos fazer aqui ponto a ponto. Então, no ponto A, um bloco de 60 kg é abandonado sobre um plano inclinado. Então, quais são as forças que nós estamos sobre ele? Vou fazer aqui devagarzinho. A peso. E qual outra que está atuando sobre ele? A normal, perpendicular à superfície. Então, a peso, normal e tração. Aí, parece que é muita coisa e, como é que eu vou fazer isso, né? Então, uma coisa que eu mostrei na revisão. A primeira coisa é decompor a força-peso. Decompor a força-peso. Então, ao decompor a força-peso, eu posso meio que esquecer ela aqui, ó. E só considerar aqui PY, PX, tá bom? E uma coisa importante que falou que está em repouso. Então, significa que, por exemplo, o PX ele vai ter que anular com a tração. E o PY vai ter que anular com a normal. Então é isso. Vamos aqui fazer então. O primeiro passo então vai ser calcular, decompor as forças, o peso do bloco no plano inclinado. Então eu vou representar aqui ficou meio poluído aqui, né? Desculpa, ficou poluído isso aqui. Vou fazer de novo. A peso e o PY. Então, a gente sabe que esse ângulo aqui vai ser 30 graus, né? É o ângulo entre o peso e a perpendicular da superfície. Então, eu sei, ó, o PX vai ser o peso vezes, como é o cateto oposto, né? O seno do ângulo. E eu tenho o que? O PX. A partir do enunciado, o peso é quanto? É um bloco de 60 kg. Então, se o bloco tem 60 kg, vou fazer aqui em cima, a força-peso é o que? É massa vezes gravidade. Eu tenho aqui a massa dele 60, vezes a gravidade que é 10, isso dá o que? 600 newtons. Então, o peso é 600 newtons
vezes o seno do ângulo. Seno de 30 é quanto? 1/2. Então eu sei que Px é igual a 600 dividido por 2, 300. 300 newtons. Para essa questão, como ele quer uma força aplicada nesse ponto, e essa força está ligada a essa força da atração aqui, eu posso desconsiderar a normal e o PY. Tipo, não vai importar eu calcular ela ou não, porque elas vão ser anuladas de qualquer forma. Então o que vai importar é a componente horizontal aqui desse bloco aqui, tá bom? Então eu não vou calcular nem o PY nem o normal, que são iguais, mas o PY seria o peso vezes o cosseno desse ângulo, né? Que é 600 vezes o cosseno de 30 graus. Mas tá bom. Então eu descobri que o Px é 300 newtons. Só que outra coisa que eu sei é que esse Px ele tem que ser em módulo igual à força de tração, porque o bloco está em repouso. Então, descobrindo o Px, eu sei que também que a tração é igual ao Px. E isso é igual a 300 newtons. Tá bom. Então essa tração ela está sendo aplicada nessa corda aqui. Então ela vai ser transmitida ao longo de todo esse trajeto e vai puxar o homem. Então nesse bloco, nesse ponto B aqui, eu posso representar a força de tração que está puxando esse homem aqui, a força peso, que é a força relacionada ao próprio homem, né? E a força normal, que é aquela relacionada ao próprio contato, né? Então eu vou representar aqui um bloco aqui, que é a força normal, que é a que ele quer, né? Isso aqui que ele quer. Então tá bom, eu já descobri o valor da tração, eu posso calcular o peso dele, porque ele também já deu na questão, e vai me restar só a normal. Por quê? Como que eu posso fazer isso? Eu sei que a soma da normal com a tração, que estão na mesma direção, né? Ela tem que ser igual à força-peso, porque o homem da mesma forma também está em repouso. Então eu posso dizer aqui, no ponto B, que a normal mais a tração, ela tem que ser igual ao peso. Isso aqui em módulo, tá? Só para deixar claro. Então tá bom, a normal é o que ele quer. Então a normal mais a tração, que eu sei que é 300 newtons, é igual ao peso. E o peso dele é quanto? 80 quilos é a massa. Então se 80 quilos é a massa, pegando aqui, né? 80 vezes 10 é igual a 800 newtons. É igual a 800. Então a normal é igual a 800 menos 300, que é igual a 500 newtons. Então, essa é a força que está sendo aplicada pelo piso no homem. O que faz sentido, porque imagina que você está segurando que você está nessa situação, que você está segurando uma corda e que essa corda começa a te puxar para cima, fazendo uma força de tração. A força, se você estiver em cima de uma balança, você vai meio que perdendo um pouco do contato que você está tendo com o chão. Então a normal, que é mais ou menos essa força do contato, que é a força que a balança mede, ela vai ser um pouco menor, no caso bem menor que o seu peso. Então essa é a força que o piso está exercendo sobre o homem. E uma coisa também que eu acho que eu ficava na dúvida antigamente, que imaginar que a tração, nesse caso aqui, ela está numa direção e nesse aqui está ao contrário. Então tipo, isso não faz sentido para mim. Só que a tração foi algo que eu percebi. Ela estando relacionada a uma corda, por exemplo, você vai sempre ter que analisar um determinado ponto que está em contato com a corda. Então, por exemplo, um homem, se ele está segurando uma corda que está tracionada, a tração vai estar sempre puxando ele, no caso, para essa direção aqui. Enquanto que a caixa, ela vai estar sendo puxada para essa direção aqui. Então, não tem muito problema essas direções serem diferentes. Então, basicamente, nessa questão, acho que na verdade então, eu cheguei aqui no resultado, né? A normal, que era o que ele queria, 500 newtons. Então, marcar aqui, resposta à letra C, 500 newtons. Então, nessa questão, acho que na verdade o mais difícil seria essa análise das forças. Então, ver qual que é a força que está sendo aplicada em cada ponto. Então, a minha dica, que foi o que facilitou muito a minha vida nessas questões, foi, como eu falei, dividir em pontos. Então, ver em cada ponto, analisar ponto por ponto, qual que é a força qual a força e a direção que está sendo aplicada nesse lugar. Então as outras questões vão seguir mais ou menos esse mesmo padrão.
de você analisar as forças em um determinado ponto e a partir daí calcular aquilo que ele quer. Então, indo aqui para a segunda questão, essa questão é um pouco mais complicada da Unesp de 2025, que diz o quê? Uma esteira rolante é utilizada para transportar caixas para o alto de uma plataforma. Para iniciar a subida a partir do repouso, a esteira é colocada em movimento uniformemente acelerado por alguns instantes até que as caixas atinjam uma velocidade constante compatível com a subida. O coeficiente de atrito estático entre a superfície das caixas e a superfície da esteira é 0,8. A aceleração da gravidade local tem intensidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Sabendo que seno do ângulo é igual a 0,6 e que cosseno é 0,8, a intensidade da máxima aceleração que a esteira pode ter no início do seu movimento sem que as caixas se escorreguem sobre ela será a d. Então tá bom. Acho que de início é meio até complicado de entender o enunciado. Mas o que ele quer é o quê? Ele quer que você calcule a aceleração no momento que as caixas estão subindo sem que elas escorreguem, ou seja, quando elas ainda estão em atrito estático. No caso com a esteira, né? Então como que eu vou fazer isso? Eu tenho aqui a esteira, vou representar aqui por fora, pegar uma caixa aqui. E você sabe que essa caixa está subindo com uma determinada aceleração, um movimento uniformemente acelerado. Então, você tem uma força que está fazendo com que a caixa se mova com uma determinada massa. Pô, ficou meio estranho aqui, né? Mas vai estar com uma aceleração nesse sentido aqui. Tá bom? Então, isso significa que a força resultante nessa caixa está sendo para cá, nessa direção. Tá bom. Mas como que quais são as forças que estão atuando nesse bloco e que geram uma resultante que vai fazer com que essa caixa se mova nessa direção? Então tá bom. Da mesma forma, vou fazer aqui uma análise das forças. Eu tenho a força peso primeiro, que pode ser decomposta em Px e Py. Eu tenho a força normal, que é sempre perpendicular à superfície. E eu tenho uma força tal, que no caso é a força de atrito, que está nessa direção. Então essas aqui são as únicas forças que estão atuando sobre ele, não tem nenhuma outra força de fora que está fazendo isso. Eu posso afirmar aqui nesse caso que a normal e o PY, da mesma forma que a outra questão, eles se anulam. Porque se você for analisar, pegando esse plano aqui, o bloco ele não está se movendo na direção, no vetor da normal nem do PY, ele está se movendo só lateralmente. Tudo bem que está inclinado, então ele meio que sobe, mas no plano aqui da normal com o Y, ele não está se movendo. E tá bom. E essa força de atrito aqui, ela surge do quê? Como eu falei na revisão, ela é sempre contrária à tendência de movimento. Então, se você tem um bloco numa esteira inclinada, o Px está meio que fazendo com que ele vá para baixo. Só que, da mesma forma, essa esteira aqui, fazendo aquela análise microscópica que eu falei aqui, se você pegasse isso aqui, nesse caso aqui, eu teria aqui a esteira e a caixa em cima. Então, se a caixa está com uma tendência de cair para cá, o atrito está puxando ele para cá. E a esteira, quando ela está em movimento, quando ela está acionada, ela meio que trava a caixa nessas irregularidades da esteira e vai puxando ela para cá. Então essa é a força de atrito relacionada ao movimento. Então eu sei que a resultante ela tem que ser o resultado da força de atrito menos a Px. E então, consequentemente, eu sei que a força de atrito ela é maior que o Px. Então eu sei que a força de atrito menos o Px, ela é a força resultante. Então, se o bloco está se movendo, ele está se movendo porque eu tenho uma força de atrito que está puxando ela para cá, que está contra esse Px aqui. E a resultante dela vai dar essa aqui, gerando uma certa aceleração. Então é basicamente isso. A ideia da questão é um pouco mais complicada, mas é isso. Então como que eu vou fazer agora a resolução? Então tá bom. Então eu sei que a força resultante ela vai ser igual à força de atrito
menos o px. Tá bom? Então, tá bom. Vamos aqui. Força resultante é igual a força de atrito. Como eu mostrei na revisão, a força de atrito normal vezes o atrito estático, coeficiente de atrito estático, menos o px. E o px, ele vai ser o quê? Eu vou decompor aqui, né? Esqueci de fazer isso, né? Primeira coisa que eu tenho que fazer é a decomposição. Então, fazer aqui px, ele vai ser igual ao peso vezes o seno desse ângulo aqui. E o seno desse ângulo, ele deu que é 0,6. Px é igual a P vezes 0,6. Tá bom, e o Py, eu tenho que ele vai ser o P vezes o cosseno do ângulo, que é 0,8. Tá bom, eu sei que esse Py é igual ao normal. Isso aqui é igual ao normal. Tá bom, então agora temos recursos para fazer a questão. Ó, força resultante, voltando aqui. Força resultante é a força de atrito menos o Px. Força de atrito normal vezes o coeficiente de atrito estático, menos o Px, que é P vezes o seno do ângulo. Tá, eu tenho aqui força resultante é igual a normal. E a normal eu sei que ela é igual ao Py, né? Que é P vezes 0,8 vezes o coeficiente de atrito estático, menos o P vezes o seno do ângulo, que é 0,6, né? Já posso colocar aqui. 0,6. Tá bom. Então, outra coisa que eu podia ter colocado aqui já era o coeficiente de atrito estático, né? Que é 0,8. Então, vou substituir aqui, ó. 0,8. Tá bom. Então, ó, força resultante é igual a P. 0,8 vezes 0,8 é 0,64. Menos o P vezes 0,6. E aqui eu posso colocar em evidência. Posso colocar o P em evidência. E daí fica 0,64 menos 0,6. Força resultante é igual a P vezes 0,04. Que é a subtração disso aqui. Então tá bom, e agora o que eu faço com isso? Eu posso lembrar que a força resultante lá pela segunda lei de Newton é igual à massa, no caso a massa do bloco, vezes a aceleração que ele tá tendo aqui, que é o que ele quer na questão. Isso é igual ao peso, que é o que é o peso? É a massa vezes a gravidade, vezes 0,04. Aí aqui eu posso cortar a massa pela massa, e fica a aceleração, que é o que ele quer, é igual a gravidade, vezes 0,04. Só que eu sei que essa gravidade ela é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração vai ser igual a 10 vezes 0,04, que vai dar 0,4 metros por segundo ao quadrado, que é a da alternativa A. Então, essa questão é bem mais complicada, assim. Acho que, na verdade, o mais complicado dela é a ideia. Mas, se você entender que o que ele queria, na verdade, era a aceleração dos blocos, quando eles estão em movimento a partir da esteira, que é no caso uma aceleração constante, você consegue fazer isso facilmente. E uma coisa que meio que me deixou na dúvida também, né, que eu fiz essa prova aqui, que na verdade foi o que eu pensei na hora, que é do atrito estático. Por que o atrito estático seria usado nesse caso, sendo que os blocos estão em movimento? E é o que eu mais ou menos mostrei no conceito aqui, né? Que tem o atrito estático e o atrito dinâmico. O atrito estático é aquele quando o ponto que está em contato eles não estão deslizando entre si, enquanto o atrito dinâmico seria quando as duas superfícies elas estão uma ao contrário da outra. Então nesse caso aqui fica bem evidente isso. Por quê? Porque como assim naquele desenho ali teria aqui as irregularidades e aqui as irregularidades da caixa, né? Elas meio que se encaixam, então elas meio que não se movem uma em relação à outra. Eu usaria o atrito estático, o atrito dinâmico, se elas se movessem, se elas deslizassem uma sobre a outra. Mas como elas estão encaixadas, como a esteira se move e a caixa se move junto depois, elas estão encaixadas e elas não estão deslizando entre si. Então elas meio que estão em repouso uma em relação à outra. E é por isso que eu utilizo o atrito estático nessa questão e, consequentemente, o coeficiente de atrito estático. Então essa é uma questão um pouco mais complexa, mas também envolve a mesma coisa, a decomposição do plano inclinado, também a análise de forças que atuam num determinado ponto. E para fechar, trouxe aqui uma questão do Enem, que da mesma forma que vai cobrar
analisar um conjunto de forças em um determinado ponto e vocês vão ver que é mais ou menos a mesma ideia das outras. Tá bom, então aqui ó, Enem 2019. Slackline é um esporte no qual o atleta deve se equilibrar e executar manobras estando sobre uma fita esticada. Para a prática do esporte, as duas extremidades da fita são fixadas de forma que ela fique a alguns centímetros do solo. Quando um atleta de massa igual a 80 kg está exatamente no meio da fita, essa se desloca verticalmente, formando um ângulo de 10 graus com a horizontal, como esquematizado na figura. Sabe-se que a aceleração da gravidade é igual a 2 metros por segundo ao quadrado, cosseno de 10 é 0,98 e seno de 10 é igual a 0,17. Tá, o que ele quer? Qual a força que a fita exerce em cada uma das árvores por causa da presença da atleta? Então tá bom. Só para deixar mais fácil aqui o entendimento, eu vou fazer um desenho um pouco mais aumentado aqui da fita. Da fita e da árvore. E da atleta, no caso. Então é mais ou menos isso aqui, ó. Esse desenho aqui. E o que ele deu de importante na questão, esse ângulo aqui é 10 graus. E o ponto de contato da mulher que está se equilibrando com a corda é esse aqui, e é esse ponto que eu vou tomar como referência. Tá bom, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma análise das forças que estão atuando sobre esse ponto aqui. Eu tenho a força-peso da mulher e eu tenho uma tração das cordas. Ficou torto aqui, mas é a direção da corda. E a tração das cordas. E ele deu, cadê? Que a mulher essa fita ela se desloca, mas a mulher nesse ponto ela está em repouso. Ou seja, todas as forças que estão atuando sobre a atleta ou sobre a corda nesse ponto aqui, elas se anulam. Então todas as forças nesse ponto aqui, elas vão se anular. Então eu vou fazer aqui, pegar esse ponto aqui para ficar mais evidente. Ó, tem o peso, a tração, tá bem diferente aqui, mas só para ficar mais didático. A tração, e tá bom. O que eu vou precisar fazer aqui? Eu sei que está em repouso, então se ele está em repouso, eu posso aqui decompor a tração um componente vertical e um componente horizontal. Só que como são duas trações, eu posso meio que fazer duas forças assim ali, verticais e duas horizontais. Então tá bom, eu vou decompor cada tração e a partir daí eu vou saber os valores de cada. Então o que eu sei é que ó, essa aqui eu vou chamar de tração X. E essa aqui eu vou chamar de tração Y. Então, como está em repouso, eu sei que tração X vai se anular com a outra tração e o peso vai se anular com as duas trações. Então, é mais ou menos isso. Eu vou decompor a tração e a partir daí eu vou saber os valores que ele me pede. Então, tá bom, vou apagar aqui. Aí aqui é mais ou menos trigonometria. Eu vou precisar saber trigonometria para fazer a questão aqui. Então, como eu mostrei naquele desenho que eu apaguei aqui, eu sei que o peso ele vai ter que ser igual em modo aos dois componentes verticais da tração, eu posso fazer aqui que o peso é igual a 2 vezes o TX. O TX não, TY. Então, a partir daqui eu já posso desenvolver a minha questão. Ó, ele deu na questão, no enunciado, que a mulher tem 80 kg. Então, o peso vai ser a massa dela 80 vezes a gravidade, que é 10. 80 vezes 10. Isso é igual a 2 vezes o TY. Então, ó, 800 é igual a 2TY. 800 dividido por 2, 400 é igual a TY. Então, eu já descobri que o TY ele tem módulo igual a 400 newtons. Então, ó, eu sei que o TY é igual a 400 newtons. E aqui, o que eu vou ter que fazer é uma análise trigonométrica. Vou pegar esse meio que um triângulo aqui, ó. Só para vocês entenderem. Ó, esse aqui é 10 graus.
aqui no desenho, aqui, esse aqui é a tração normal, esse aqui é o TY. Então, ó, o que eu posso utilizar a partir do TY e do T? A razão TY sobre T é igual ao cateto oposto desse ângulo aqui, dividido pela hipotenusa. Então, esse aqui vai ser igual ao seno de 10. E o seno de 10 ele deu na questão, ó. Seno de 10 é igual a 0,17. Então, ó, TY dividido por T é igual a seno de 10, que é 0,17. O TY ali eu já tenho, né? Que é 400. Então, 400 dividido por T é igual a 0,17. Continuando aqui, ó, posso passar o T multiplicando e o 0,17 dividindo. Então, vou ter aqui a tração é igual a 400 dividido por 0,17. Vou fazer a divisão aqui, 400 dividido por 0,17. Isso aqui seria o mesmo de eu dividir 40.000 por 17, né? Eu multipliquei por 100. Então, 40.000 dividido por 17. Ó, 4. Aqui 3. Aqui 5. E aqui 2. Então vai dar mais ou menos 2.352, que é, no caso, 2.352 newtons. Isso aqui eu posso representar como 2,352 vezes 10 a terceira newtons. E o que ele tem aqui na alternativa, mais próximo disso aqui, que é 2.352 newtons, é a alternativa D, que é 2,4 vezes 10 elevado à terceira. Então, nessa questão, acho que talvez o mais difícil não era nem só a análise das forças, mas fazer a trigonometria, tipo de identificar o triângulo na questão e a partir daí fazer com TY. Mas é uma questão, assim como as outras, que eu precisava pegar um ponto, analisar as forças que estavam montando sobre ele e, se necessário, decompor, né, que foi o que eu fiz. O que ficou de diferente aqui é que, como eram duas trações, ficaram meio que duas forças para cada, né? Então ficou talvez um pouco mais confuso, mas é basicamente a mesma coisa. Então, todas as questões aqui, o que eu queria trazer é basicamente essa ideia de você pegar um determinado ponto, tipo, não fazer, colocar as forças aleatoriamente assim que elas aparecem nas questões no enunciado, mas tipo, analisar ponto por ponto. Definir o ponto que você vai analisar, o ponto que ele quer, e a partir daí fazer os vetores direitinho, organizando direitinho a direção, o sentido, e calcular aquilo que ele vai pedir a partir das fórmulas das forças aqui que eu mostrei, o atrito, força, peso, e lembrar da medida da decomposição e um plano inclinado, ou nesse caso aqui, que foi bastante semelhante. Então, de questão de mecânica, era isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que principalmente vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, qualquer coisa que eu tiver falado de errado, que às vezes eu cometi alguma rata, ou falei de forma meio superficial, mandem mensagem pra mim, mandem mensagem pro Breno, que a gente está disponível para ajudar vocês, tá bom? Então, um abraço forte aí.